Avançando aqui com o nosso material, chegamos ao 8º vídeo do único sistema empresa e aqui o nosso assunto serão os relatórios do financeiro. Aqui nós encontramos no menu financeiro, como vimos também lá no menu de vendas e de estoque, essas opções que têm o símbolo da impressora ao lado. Então são chamadas que vão abrir os relatórios que a gente quer trabalhar. Nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns desses, não vai dar tempo de falar de todos. E numa outra parte a gente complementa essa visão dos relatórios do financeiro. Primeiro o balancete gerencial, onde a gente informa um período. E na hora que pede a solicitação do vídeo, solicita a impressão do vídeo, melhor dizendo, ele produz, no caso do balancete gerencial, essa informação. Eu tenho as contas que foram criadas dentro do sistema, plano de contas, o saldo inicial de cada uma delas nesse período que foi solicitado, quanto que foi verificado de entrada, quanto que foi verificado de saída, ou seja, receitas e despesas, e o saldo final resultante aqui na última coluna, sendo que no total geral ele me dá uma posição de todas as linhas que foram exibidas. Então um balancete gerencial fácil de ser obtido e que reflete a movimentação verificada lá no financeiro, pagar e receber da empresa. Ainda nesse menu, uma outra opção que nós temos dentro do financeiro é o demonstrativo de inadimplência, uma ferramenta também importante. Ele até tem alguns comentários aqui nessa tela, observe que não há filtros, mas fica fácil da gente compreender o funcionamento dele na hora que solicita a impressão, é o que eu vou fazer agora. Então, no demonstrativo de inadimplência, ele pegou os valores que a empresa tem a receber e fatiou a exibição disso por faixas de tempo. Em cheque, duplicatas e crediário. Duplicata, crediário, cheque, total geral aqui na última linha. Mas na faixa de 0 a 30 dias, nós temos isso aqui em aberto para receber. De 31 a 60, temos o que essa segunda coluna está exibindo, em aberto para receber. De 61 a 90, nada. De 91 a 120, também nada. De 121 a 150 dias, também não. E com mais de 151 dias, também não. Mas se tivéssemos dentro dessas faixas de tempo, o sistema estaria exibindo na respectiva coluna. Como eu tinha dito, uma linha aqui totalizando e no final o total geral da inadimplência conforme as contas não baixadas lá no contas a receber. Então, um relatório importante, também dá essa visão fatiada por tempo e permite que o gerente, o usuário do sistema tenha essa visão com muita simplicidade, muita facilidade também. Fechamento do ECF, onde a gente informa o período, e podemos filtrar por ECF ou por usuário. Se for por ECF, eu posso pedir um específico, se for por usuário também. Isso significa na prática o seguinte: o lojista ou o gerente está lá na bateria, no retaguarda, e ele quer saber como é que foi determinado usuário que operou em diferentes caixas dentro do sistema. Ele pode obter esse relatório aqui. Ou ainda ele pode obter o relatório sabendo como é que foi o movimento num determinado ECF durante o período que está sendo pedido como critério de filtro. Na hora que a gente solicita a impressão, ali eu deixei por ECF, então ele trouxe aqui um fechamento, né? Vamos entender direitinho isso aqui. Nós tivemos como receita de crediário, né, entrada de dinheiro como recebimento de crediário, duas operações totalizando 72,80, e entrada de dinheiro eu tive 4 operações totalizando 244,80. Um mais o outro, chego a 6 operações de 317,60, que é também o saldo do meu ECF, como está sendo mostrado aqui. Aqui nessa parte de resumo ele está esmiuçando mais um pouquinho essa informação. Então vamos entender. Aqueles recebimentos, 2 de crediário, 3 operações de recebimento em dinheiro, totalizando 5, dá 217,60, mais 217,60 para 317,60 tem uma diferença de R$100. Esses R$100 é a operação que está faltando, uma única operação de R$100 que foi suprimento, ou seja, alguém foi lá e abasteceu esse caixa com dinheiro.
Então, o fechamento ele mostra tudo que é para ter lá, de cheque, de suprimento, de recebimentos, de crediário. O valor que é informado aqui é o valor que tem que ser encontrado lá dentro. Se não houve alguma imprecisão na cobrança, e o relatório vai indicar isso aqui com bastante clareza. Então, uma interpretação que não é complexa na hora que a gente analisa cuidadosamente o que é que esse relatório está informando. Muito importante, muito interessante também. Continuando aqui no financeiro, vamos adiante para a gente falar de mais alguns relatórios. Temos o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma previsão da movimentação financeira da empresa com base num saldo. Aqui ele está sugerindo um saldo de menos 68,49 centavos. Esse saldo é resultado do somatório dos saldos de conta corrente que atualmente existem no sistema. E a partir desse saldo, de maneira resumida ou de maneira detalhada, a gente pode obter, com base nesse saldo, portanto, e os lançamentos que estão agendados no receber e no pagar, o comportamento financeiro da empresa daqui por diante. Vamos ver na prática como funciona. Na hora que a gente solicita a impressão, então eu tinha lá um saldo inicial de menos R$ 68,49. Já está agendado no sistema, lá no contas a pagar, para o dia 16 de dezembro, um pagamento de R$ 168,40. Então isso vai aumentar o déficit, né? Vai para menos 236,89. Mas também está agendado para o dia 4 de janeiro de 2010 um recebimento de R$ 98,35, R$ 98. Então diminui um pouquinho o meu déficit, eu vou para menos 138,54, que é também o saldo geral no período. Então, com base no saldo inicial, resultante das contas correntes, as previsões de recebimento e as previsões de pagamento me projetam, ao longo dos próximos dias, um comportamento financeiro que está sendo mostrado aqui no relatório de fluxo de caixa. Então veja como é importante isso aqui para que você possa fazer um planejamento das suas despesas, sabendo as expectativas mais ou menos reais, né? Porque está agendado é uma coisa, que o cliente vai realmente vir aqui te pagar ou que você vai pagar o seu fornecedor é uma outra situação, mas a previsão, se tudo correr bem, é que haja aquele comportamento ali. Temos aqui também, dá tempo de falar nesse vídeo, posição de documentos a pagar. Ele tem um filtro básico de período, aquele que a gente já está acostumado a ver. Eu vou colocar o meu período padrão com dados de teste, outubro a dezembro. E aqui no filtro, em filtros adicionais, nós temos um grupo de outras informações que podem ser usadas como critério de filtragem. Por data de vencimento, eu posso colocar o período, ou no caso daqueles já pagos, por data de pagamento, ou os já baixados no sistema por data de baixa. Eu posso colocar pelo valor ou pelo saldo restante, faixa de valores, né? Ou pelo valor efetivamente pago, pela faixa também. Posso exibir todos, que é o padrão desse conjunto de filtros, ou só aqueles que estão em aberto, ou só aqueles que foram quitados. Posso filtrar por tipo de documento, pelo número de documento, por um fornecedor específico, por uma expressão dentro do campo observações, ou por essas outras informações que são exibidas aqui, relacionadas a banco, conta corrente, CPF, emitente, enfim. Critério de filtro bem rico, que permite muito detalhamento. Mas se achar muito complicado, pode deixar inibido, como estou fazendo agora, e coloca apenas a faixa de tempo lá em cima. Na hora que a gente pede a impressão, ele está me mostrando nos documentos a pagar, número do documento, tipo, nome, cliente, porque no sistema, como já foi comentado, o cliente, a entidade, ele pode ser tanto um cliente como um fornecedor ao mesmo tempo, sem precisar refazer o cadastro. Deve ser o caso desses aqui. A emissão desse documento, a data, o vencimento, o valor do título, o saldo, ou seja, os que têm saldo igual não tiveram pagamento nenhum. Esse último aqui, por acaso, já foi pago 20,77 num documento de R$19,90. Então provavelmente foi cobrado aqui um jurinho, uma multa de atraso, alguma coisa assim. Uma visão, portanto, completa da posição dos documentos a pagar. Como a gente nota aqui no menu, ainda há outros vídeos que não foram abordados nessa primeira passada. Isso vai ser assunto do próximo vídeo, porque esse aqui foi o 8º, relatórios do financeiro,
do único o sistema que completa a sua empresa.